queridos amigos, nosso abraço muito fraterno a todos. É uma satisfação muito grande estarmos novamente nesta casa, tão bem nos acolhe, de forma tão carinhosa, a qual nós, nesta noite, uma vez mais, traremos o tema da felicidade, procurando refletir sobre alguns aspectos que ainda não tínhamos tocado aqui no domingo. E por isso mesmo nos recordamos de uma fábula, de uma história da mitologia grega, mas sobretudo uma história contada por Platão no seu livro A República. E essa história vai servir para a gente poder fazer a introdução do tema, a relação entre felicidade e perdão. Platão conta, no seu livro, que de tempos em tempos, pessoas viviam dentro de uma caverna, geração após geração. E ali, essas pessoas, elas estavam algemadas, amarradas, umas às outras, colocadas de tal forma que elas olhavam sempre o fundo da caverna. E ali, pela entrada, havia uma muralha, mas que deixava adentrar uma réstia de sol, um raio de sol. O sol projetava-se sobre as costas das pessoas, fazendo com que a sombra dessas pessoas se projetassem no fundo da caverna. De tal forma que geração após geração, ali as pessoas passavam olhando as suas próprias sombras e compreendiam que aquela era a única realidade possível. Aquela era a verdade. Entretanto, um desses prisioneiros, em dado momento, ele resolve libertar-se, faz um grande esforço para romper com as algemas que ali o prendiam. E ao fazer o esforço, ele consegue romper os grilhões, liberta-se. E de imediato ele volta-se para trás, olhando para a entrada da caverna. E ao fazê-lo, ele percebe a muralha e a claridade lá fora. Há um misto agora de curiosidade, mas também de saber o que existe lá, daquele outro lado. E aquele que ali estava até então aprisionado, agora ele se dirige para a entrada da caverna e faz um esforço para poder romper com a barreira, ultrapassar a dificuldade do muro. E finalmente ele cai lá fora. Quando ele sai da caverna, ele tem a visão ofuscada pela claridade do sol. Mas pouco a pouco a visão volta. E ele começa a perceber uma realidade diferente. Ali ele começa a ver que há uma vida exuberante, uma vida pujante. As pessoas viviam lá fora, há plantas, há animais, há uma vida extraordinária que até então ele não conhecia, na condição de prisioneiro dentro da caverna. E ele passa a viver, a olhar, ver as pessoas se relacionarem, as pessoas conviverem, as pessoas com os afetos, com os carinhos. E ele diz, nossa, mas quanto tempo nós perdemos, trancados naquela caverna, olhando as nossas próprias projeções, as nossas próprias sombras, achando que aquilo era a realidade, enquanto que a realidade está aqui fora. Aqui está a vida verdadeira. Então, diante do constatado
ele tem que tomar uma decisão. Ou ele fica ali, ou ele volta para a caverna, principalmente para avisar aqueles que lá estavam, aqueles que permaneciam aprisionados. E ele percebe que aqueles que chegam a descobrir um pouco daquela verdade, esta informação não poderia ficar apenas com ele. Era necessário levar para que aqueles outros lá dentro pudessem também se abastecer e vencer com os seus desafios, superar os limites da caverna, atingindo a claridade e a plenitude. Então ele faz um esforço para poder ultrapassar novamente a muralha, cai dentro da caverna e, ao chegar lá, ele aproxima-se das pessoas, daqueles que faziam parte da sua família, do seu leque de amizade, daquelas pessoas que estavam ainda prisioneiras, e tem um ensejo de esclarecer: olha, na verdade, isto aí não é a verdade realmente, não é a realidade. Aí é a nossa sombra, é uma ilusão. É preciso que a gente possa nos libertar disto, ultrapassar esses estreitos limites, atingindo o conhecimento real, uma vida mais plena. E as pessoas olham para ele e dizem: não, mas isso aí é coisa da tua cabeça, isso não existe, isso tudo que tu está falando é bobagem, nada disso é verdadeiro, aqui é a realidade, aqui é, de fato, a nossa vida. E ele fica desanimado, fica triste com a reação das pessoas que estavam ali. Elas terminam dentro de uma forma mais grosseira, dizendo para ele: então, mas se você quer, então saia. E ele tinha que tomar a decisão de ficar ali ou sair. Ele resolve sair. E ao sair, ele passa a ter uma vida mais plena, mais profunda, aonde os sentimentos mais nobres, mais verdadeiros, mais reais, passam a alimentar a sua mente e o seu coração, e ele passa a se realizar como ser humano. Platão conta essa história, e esta história nos dá margem para inúmeras possibilidades de reflexão. Há muitas cavernas às quais nós, seres humanos, ainda permanecemos aprisionados. Há muitos indivíduos que permanecem aprisionados na caverna do ódio, na caverna dos ressentimentos, nas tantas cavernas das mágoas. E ali imaginam que a sua vida é isto. Ali imaginam que isto é a realidade. E vivem uma vida sofrida, nutrindo sentimentos corrosivos da alma, que a semelhança dos corrosivos que nós conhecemos, vão tomando conta das engrenagens das emoções e vão danificando as estruturas emocionais. O sujeito vai ficando frio, vai ficando triste, vai entrando em climas psicológicos de melancolia, de tristeza. E se isso não é suficientemente trabalhado, vai mergulhando para transtornos mais complexos, como, por exemplo, a própria depressão. Então, nós estamos fazendo as nossas experiências. A doutrina espírita, ao surgir na segunda metade do século XIX, ela vem alargar os nossos horizontes de conhecimento,
vai nos mostrar que a Terra é uma passagem, é uma estadia, é uma estação. E como toda estação, ela é passageira. Há um tempo para isso, um tempo que é relativo para cada um de nós. Alguns passam mais tempo aqui, outros menos tempo, outros vão mais rapidamente, outros demoram-se mais nos quadros das experiências que lhes são próprias, podendo desenvolver ao longo da jornada na Terra os sentimentos, aperfeiçoar, ampliar os painéis da inteligência, os conhecimentos. Por isso, na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, embora ter esse nome, esta obra ela faz uma análise comparativa daquilo que as teologias tradicionais falavam sobre o que acontece após a morte com o sujeito, à luz, comparando estas informações com o pensamento espírita. E vai nos mostrando de uma forma otimista, positiva, muito mais coerente e lógica, que a vida é uma continuação inexorável da própria vida. Que a morte em nenhum momento nos vai apagar a consciência, muito menos os sentimentos. E que nós vamos continuando no nosso barco de experiências, de acordo com as escolhas, com as experiências que vamos fazendo aqui. Daí o Espiritismo vai alargando os horizontes de tal forma que nós vamos ultrapassando o limite da caverna do materialismo. E vamos imaginando e vamos tendo consciência de que a vida na Terra, à semelhança da caverna de Platão, ela nos apresenta as tantas ilusões. E muitas vezes nós passamos a olhar a ilusão achando que aquilo é a única realidade. E passamos a existência vivendo, muitas vezes, nas nossas próprias projeções. Por isto, a grande busca humana de ultrapassar os limites do sofrimento, os limites da própria infelicidade, é justamente a expansão da nossa felicidade. E a felicidade é uma conquista. Mas como o sujeito pode ser feliz? Se ainda mantém guardadas vivas as marcas das mágoas e dos ressentimentos. Mas é natural que viver na Terra é enfrentar os desafios da convivência. E enfrentar os desafios da convivência, das situações muitas vezes que se apresentam, das palavras agressivas, dos gestos muitas vezes indiferentes, muitas vezes até dentro do próprio círculo de vivência mais íntima da família, cria as marcas, as dores emocionais e às vezes as palavras não ditas, aqueles silêncios que se vão perdurando, aquelas situações que foram colocadas dentro de uma situação, os agravos, os comportamentos que vão começando a machucar um ou outro dentro das relações. E aquelas pessoas vão levando, como se diz, vão empurrando aquela situação. Você não fala nada, você não diz nada para o outro, mas aquilo continua lhe magoando, vai marcando, e o sujeito passa a ser um colecionador de mágoas e de ressentimentos. Muitas vezes, nas relações afetivas,
isto vai indo, aquele ajustamento, aquela convivência entre duas pessoas, que começa de uma forma, muitas vezes, eufórica, mas que ao longo do tempo, no desenrolar da convivência, vão surgindo desentendimentos, as ideias diferentes, as contrariedades, aonde as palavras não são colocadas, as pessoas emudecem, não falam para o outro o que lhes está incomodando. Então o sujeito vai ficando, não vai dizendo nada, vai ficando com aqueles sentimentos mais negativos, e aquele sentimento mais negativo ele vai voltando. E ele vai ficando lá. E ele vai voltando. E ele vai ficando lá. Até um instante em que nós vivemos aquele sentimento continuadamente. De tal forma que nós chamamos isso de ressentimento. Que você sente de novo. Você nunca esqueceu aquela situação, aquela palavra, aquele comportamento, aquela atitude que o outro cometeu, que você considerou que poderia ter sido uma ofensa, uma agressão verbal, uma indiferença. E, consequentemente, a partir daí, o sujeito vai indo até o momento em que não aguenta mais. Em dado momento, uma pequena situação que se apresente pode ser ali a gota d'água para que o indivíduo vá jogar aquilo tudo para cima, vai explodir. E aí, naquele momento da explosão emocional, a pessoa fala para o outro tudo que não falou durante 20 anos. Tudo aquilo que não havia falado, agora em 10 minutos a pessoa fala. Toda aquela carga emocional, toda aquela situação que não gostou, toda aquela experiência, aqueles momentos, aquela palavra de 10 anos atrás que o sujeito ainda se lembra, que o outro disse, que não gostou. Naquele momento, a pessoa joga tudo, faz uma catarse psicológica. E aí, nesse momento, é um momento de impulsividade. A impulsividade não é bom, porque o sujeito vai colocar sem medir o teor das suas palavras. E isto vai gerando, às vezes, na relação entre pais e filhos, e vai gerando os afastamentos, e vai gerando sentimentos que nos afastam uns dos outros. Vão se construindo cavernas emocionais, às quais os indivíduos vão ficando presos. Cavernas frias, porque sem afeto. E os indivíduos vão cada vez mais alimentando os seus próprios sentimentos negativos. Por isto, com rancor no coração, não é possível ser feliz. A felicidade que nós almejamos é uma conquista do trabalho interior para administrar as nossas próprias tendências, os nossos próprios sentimentos. Allan Kardec vai colocar em vários momentos que a felicidade, ela está associada à lei do trabalho. Ser feliz, como já destacamos aqui, dá trabalho. O trabalho interior de administrarmos esses sentimentos que vão surgindo dentro de nós, através das relações. Por isto, a melhor forma é o perdão. No ano de 2015, nós tivemos em Porto Alegre, em Porto Alegre, no Brasil,
nós temos vários hospitais conhecidos por Santa Casas, né? São hospitais filantrópicos. Em Porto Alegre nós temos a Santa Casa de Porto Alegre, que é um hospital filantrópico, que tem uma área em que se envolve nas pesquisas, no estudo da cardiologia, os estudos nas doenças cardíacas. E um grande médico cardiologista, um eminente médico, pesquisador, cardiologista de Porto Alegre, chamado Fernando Lucchesi, ele tem desenvolvido na Santa Casa vários seminários relacionando ciência e espiritualidade. Em 2015, a temática do seminário foi Perdão, aonde ciência e espiritualidade se unem. E por que os especialistas, sobretudo na área cardíaca, passaram a se interessar sobre o tema da espiritualidade e também sobre o tema do perdão? O que tem a ver isto para a área da cardiologia? E ele apresenta vários especialistas, inclusive aqui dos Estados Unidos, na área da psicologia, na área da física, que estiveram reunidos lá, discutindo, através de seminários voltados para o público, esse tema. A importância do perdão nas relações. A importância do perdão para a felicidade humana. Porque, segundo ele, toda vez que o sujeito alimenta, que a pessoa alimenta ressentimentos, ela vai produzir determinados hormônios que vão gerar todo o impacto no sistema imunológico. Então, vai se gerar todo a mente, os sentimentos. Você vai estimular a produção de cortisol. E o cortisol é um hormônio do estresse. E quando o sujeito começa a produzir cortisol, alimentando ressentimentos, vai se tornando mais cansado, a fadiga, mais cansado, as defesas imunológicas baixam, vai gerar problemas de hipertensão e vai, por consequência, gerar problemas cardíacos. Então, o sujeito que vai para uma cirurgia, por exemplo, cardíaca, segundo o Dr. Lucchesi, vai fazer uma cirurgia cardíaca, qualquer que seja, e é o sujeito que alimenta, está acumulando raiva, ódio, ressentimentos, a chance dessa cirurgia dar errado é muito grande, porque a forma como o organismo reage é diferente daquele sujeito que vai tranquilo, com paz no coração, com confiança, com fé, com perseverança. De tal forma que perdoar, como apresentava Jesus há 2000 anos e mais um pouquinho atrás, o perdão é uma proposta psicológica de saúde mental. E por isso mesmo, o perdão gera felicidade. Mas perdoar é para gente que é corajosa. Perdoar é para corajosos. Porque o perdão exige coragem interna. Não significa dizer que às vezes o sujeito vai perdoar e aí nós temos uma visão distorcida do que seja perdão. Às vezes, nós imaginamos que quando nós perdoamos alguém, nós anulamos o erro que aquela pessoa fez. Nós estamos
injustamente, dizendo, olha, então tá, então você não, agora você está ali, você está liberado desse erro que você cometeu, dessa impropriedade, dessa palavra distorcida, enfim. Na verdade, o perdão não faz isso. O perdão não livra a pessoa que cometeu o erro de repará-lo, em nenhum momento. O sujeito que cometeu o erro vai ter que reparar, de alguma forma, com a sua consciência, com o outro, diante das leis divinas, vai ter que reparar. Porque o princípio da vida não basta chegar e pedir desculpa, você tem que reparar o erro que se fez. Você bate com o carro em alguém, e você é o culpado por ser desatento, alguma coisa assim, nós somos culpados, né, por estarmos desatentos. Simplesmente descer do carro e ir lá e dizer, olha, desculpe, eu não fiz por querer. Isso não basta, você vai ter que ir lá e ressarcir, pagar o dano, o prejuízo daquilo que se fez. Então, o perdão não livra o sujeito de ter que reparar o erro cometido. Mas o perdão liberta o sujeito, a pessoa, o ser, da caverna terrível, da mágoa, do ódio, do ressentimento. O perdão é uma terapia libertativa, libertadora, porque quem não perdoa vive aprisionado na infelicidade. Nós comentamos aqui, no sábado, de uma certa oportunidade, uma senhora a qual nós conversávamos, e ela nos procurou, e ela trazia um sofrimento emocional muito grande. O sofrimento era visível na sua própria fisionomia. E o sofrimento estava relacionado a fatos com o seu esposo. E esses fatos, enfim, ela foi nos narrando alguma coisa, mas de qualquer forma a gente via ali o sofrimento. E eu imaginei, conversando com ela, que aquele ocorrido, aqueles agravos, aquela situação, tivera acontecido há poucos dias atrás. E eu perguntei para ela, quanto tempo faz que aconteceu isso? Ela me disse, olha, fazem 10 anos. 10 anos. 10 anos. O marido dela já tinha desencarnado, já tinha morrido. E ela continuava com aquele sentimento. Eu perguntei para ela, por que a senhora não perdoa? Perdoa, isso já passou. Não fique acumulando mágoas. Não seja infeliz. Perdoe, liberte-se disto. As experiências são o que são, mesmo aquelas mais difíceis. Elas nos trazem, se a gente puder tirar algum tipo de aprendizagem, tudo nos leva ao crescimento. Mesmo aquelas experiências mais traumáticas, todas elas contribuem como estímulos ao nosso crescimento interior. E eu disse para ela, por que a senhora não perdoa? O que ele fez, deixou de fazer, problema dele. Mas se você não perdoar, será problema seu. Por quê? Porque você continuará infeliz. Ele poderá ali na frente se reabilitar, fazer outras coisas, modificar, ajudar outras pessoas, fazer o bem. Porque quando o sujeito faz o bem, ele repara o mal que fez. O reparar não significa sofrer. Eu vou ter que sofrer e tal para reparar o que eu fiz. Não necessariamente. O bem que eu faço anula o mal que eu fiz. E esse é o grande consolo da reencarnação. Então, ele poderá ali na frente reparar, melhorar, ir em frente. Ele estará feliz e você estará infeliz. Porque você está aprisionada na caverna do ressentimento. Então, quando Jesus apresentava a proposta
que nós deveremos perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, ele estava como um excelente conhecedor da alma humana que era. Ele estava nos apresentando a proposta de que o perdão, desde que a gente conviva com outras pessoas, o perdão é um instrumento de saúde mental. Saúde mental. Então, se ele deve perdoar tantas vezes, não, indefinidamente, todas as vezes que for necessário. Porque toda vez que você observar que está sentindo mágoa e tal, você está desconfortável, você tem que perdoar, toda vez. Somos obrigados a perdoar? Não, não somos. Somos. A gente perdoa se a gente quer. Não há uma impossibilidade para o perdão. Existe a vontade, o desejo de se perdoar ou não. É claro que quanto mais grave é a situação, mais vai exigir. Quanto menos grave for. Então existe a grande maioria das questões que nos infelicitam são as questões menores. Não são os grandes dilemas. São as questões menores. Oportunamente uma pessoa me disse assim: eu e a minha mãe estamos brabos, estamos brigadas uma com a outra. Eu disse: e por quê? O que de tão grave aconteceu? Ela disse: é o seguinte, é que lá em casa nós temos um terreno no pátio e nós pensamos em fazer um jardim. Só que o jardim tem que ficar do lado esquerdo. E a minha mãe queria que o jardim ficasse do lado direito. Eu estou trocando, direito para cá. E a minha mãe queria que ficasse do lado esquerdo. Mas eu não abro mão. O jardim tem que ficar do lado direito. E ela também não abre mão. O jardim tem que ser do lado esquerdo. E aí nós começamos a brigar. E ficamos de mal uma com a outra. Eu disse: que tão grave é isso? Então, vou sugerir que você faça o jardim no meio. Você faz o jardim no meio. E do meio ele parta para as extremidades. Então vai ficar um pouco lá, um pouco aqui. Pronto. Resolveu. Isso é problema? Não. Nunca é problema. Mas nós criamos o problema onde ele não existe. Muitas vezes. E nos infelicitamos. Infelicitamos. E vivemos uma vida infeliz. Há uma história muito interessante, certamente conhecida de todos, de uma menina de 4 anos de idade, que em dado momento, um dia primaveril, ela levantou-se e foi até a janela de seu quarto, que dava para um jardim, para um pomar muito bonito, um pátio muito bonito. E quando ela chegou na janela, abriu a janela, ela viu um pouco mais distante os irmãos. E os irmãos estavam olhando e o cachorrinho da família tinha morrido. Quando ela viu aquilo, ela foi tomada de uma emoção muito forte e começou a chorar. A saudade, a morte do animal que ela gostava. Então, diante daquela situação, a menina ali chorando copiosamente, diante da morte do animalzinho, o vô, que era um homem sábio, vendo a menina, a neta, chorar, e vendo a situação colocada, foi até ela, abraçou-a e disse assim: por que você está chorando? Ela disse: olha, eu estou chorando. Você não viu? Nosso animalzinho morreu. E eu estou chorando porque eu nunca mais terei esse animal. Nunca mais terei esse cachorrinho. E o vô, percebendo o drama dela, a dor natural, o vô abraçou-a carinhosamente e disse: vem cá, vamos sair um pouquinho desta janela. Porque existem as janelas de sofrimento.
Na nossa vida, às vezes, existe a janela do sofrimento, a janela das perdas, a janela das mágoas, das dores, das contrariedades. Existe. Viver é muitas vezes estar na janela do sofrimento. Mas aí o vô abraçou-a e, atravessando a sala, havia uma outra janela. E ele conduziu a menina até lá. E aquela janela, que também dava para um jardim, ali as rosas floresciam, que eles haviam plantado anteriormente, que ela havia ajudado a plantar. E o vô olha para ela e diz: olha, veja só, olha que beleza. As flores florescem, as rosas estão abrindo. Você não gosta de rosas? Ela disse: claro, eu adoro rosas. Tanto é que eu ajudei vocês a plantar. Disse: pois bem. Então você está vendo as rosas, a vida, minha querida, a vida floresce. Se em algum momento o sofrimento nos retira aqueles a quem amamos, é necessário a gente sair da janela do sofrimento e ir para a janela da alegria, a janela do contentamento, a janela onde a vida floresce, aonde as rosas despertam, nos trazendo beleza e plenitude. Não se detenha nas janelas do sofrimento. Compreendo que elas fazem parte, mas não se detenha demoradamente nessas janelas. Muitas vezes, nós olhamos as janelas que se fecham e, por nos determos naquela que fecha, a gente não consegue perceber as tantas outras que estão abertas. Por isto, a felicidade e o perdão estão juntos. Por isto, a mensagem apresentada por Jesus é a mensagem de vida, não de morte. É a mensagem do amor, não do ódio. É a mensagem da vida que floresce em todos os recantos do universo, desta ou daquela forma, nos convidando a florescer igualmente nos nossos sentimentos, perdoando, amando, seguindo, caminhando, por vezes caindo, por outras levantando e seguindo em frente. Então a mensagem do Espiritismo é que a felicidade é um direito nosso, natural. A felicidade é um direito natural do ser humano. Mas não é algo que caia do céu. Não é a obra da sorte. Não é porque Deus, eu gosto mais desse, vou dar a felicidade para esse. Esse aqui eu gosto menos, esse aqui eu vou dar infelicidade. Claro que não é assim. A felicidade é uma conquista do esforço de cada um de nós, como apresentava Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. E estava perfeita a colocação, dentro de um olhar psicológico. Não que a felicidade não seja daqui, do mundo nosso. Eu só vou ser feliz quando eu morrer, não sei o quê. Não, não é isto. Porque se eu não for feliz aqui, eu não serei feliz lá. Se eu não for feliz em Osório, eu não vou ser feliz aqui. Não é a localização geográfica que nos torna feliz ou infeliz. A felicidade não é desse mundo externo a nós. A felicidade é desse mundo interno a nós. A felicidade é desse mundo interior.
e não lá, desse externo. E para ser feliz, é necessário se esforçar, trabalhar, amar, caminhar, por vezes cair, levantar, seguir, com a consciência tranquila. O bem é o propósito único da vida. É o propósito fundamental da existência. Apresentaram os espíritos na questão 860 de O Livro dos Espíritos. O bem é o objetivo único da vida. Façamos o bem, promovamos o bem, porque a felicidade nossa também passa pela felicidade do outro. Quando você ajuda de alguma forma, quando você auxilia para que os outros sejam felizes, você é feliz. A felicidade é compartilhada, embora seja uma conquista pessoal. Então, o Espiritismo nos vem chamar atenção para isto. Perdoe, não acumule mágoas, liberte-se delas, seja feliz, agora, nesse momento. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.